Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E hoje nós vamos nos debruçar sobre essa questão do Banco Master. Paulo Guedes, Campos Neto, Bolsonaro. Do outro lado da linha, Galípolo, Haddad, Lula. Ainda que o Lula não esteja intervindo diretamente e nem tampouco parcialmente nessa questão, mas é o chefe da Polícia Federal e que deu autonomia total para suas ações, para fazer as investigações, assim como o próprio Ministério da Justiça. A grande verdade é que quando se fala em governo ou desgoverno Bolsonaro, tudo está atrelado a eles. INSS, a roubalheira, tudo que é roubalheira, tudo que é engano, tudo que é engodo, está atrelado a eles. E o nome do Campos Neto foi colocado, parece que propositalmente, porque se o Bozo ganhasse, teria alguém que manipularia o mercado para favorecer os ricos. Se não ganhasse, teria alguém para atrapalhar o governo Lula, que foi o que aconteceu. E como disse o Haddad já numa entrevista, que perguntando sobre a questão da postura do Galípolo, ele disse que faria tudo de novo, porque o Galípolo pegou uma bomba para ele. Então, por isso, ele até justifica essa taxa de juros, ainda que ele ache que há espaço para diminuir a taxa Selic, a taxa de juros, que hoje está em 15%. Mas isso é outra história, porque a grande verdade foi, de novo, mais uma vez, nesse governo, e com a indicação de Galípolo para o Banco Central, que estourou a questão do Banco Master. Então, nós estamos vendo várias cortinas de fumaças, várias ilações em relação aos ministros do STF, em relação se é da primeira instância, se não é da primeira instância, tudo por conta de que o furo é muito mais embaixo do que se imagina. Estamos apenas na superfície do lamaçal, do atoleiro que é esse escândalo de corrupção, que pode ser maior que qualquer outro já visto na história do Brasil nesse sentido. E o Forcaro é o centro da questão, mas, obviamente, que ele teve os seus intermediadores, os seus interlocutores, a sua rede de corruptos que ajudaram a ascender. Por isso, é muito importante estarmos atentos e não nos deixarmos levar por qualquer notícia que se vê. Por isso, é importante que você dê certinho, por isso é importante que você comente, por isso é importante que você compartilhe os nossos conteúdos. Gente, vou convidar novamente você a fazer parte do grupo de WhatsApp, Voz Libertadores, que eu deixo o link sempre no primeiro comentário fixo ali, porque o YouTube está com dificuldades de levar os nossos conteúdos a mais pessoas. E é você quem pode ajudar a fazer isso. Com certeza você já ajuda muito. Eu já disse e vou repetir, amo quando os bolsonaristas invadem os nossos conteúdos, porque eles levantam as visualizações do vídeo, mostram para muito mais pessoas, tá certo? Desculpe fazer essa referência, com você que é tão amado, tão amado. Obrigado aos novos inscritos e continuem vindo, você continue convidando também pessoas a vir para o canal e, obviamente, também não deixe de... Não era isso que eu ia dizer, mas vou repetir. Não deixe o seu certinho de assistir o conteúdo até o final. Se você assiste no WhatsApp, dá um pulinho no canal depois, antes de terminar o vídeo, para dar um certinho e deixar um comentário. Se você assiste na TV, pega o seu celular no instantinho e também faça isso, dá o certinho no comentário. E você vai estar dando uma força enorme para o canal, tá certo? Então, vamos, sem mais delongas, mostrar uma moça que está trazendo uma revelação muito importante sobre essa questão do Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro e que agora está em todo esse panorama que você já está vendo. Por isso a capa do vídeo é essa. É essa. A grande diferença. Eles abafaram o caso. Eles revelaram o caso. Que é o Galípolo, a Polícia Federal, Ministério Público e todo mundo está trabalhando para que isso seja desvendado, ainda que, como eu disse, estamos só na superfície do caso. Vamos assistir.
cercado de Bolsonaro sabia sobre a situação do Banco Master. A questão é, não fez nada por quê? Roberto Campos Neto foi o nome escolhido por Bolsonaro com aval principalmente de Paulo Guedes, que vale ressaltar, mantinha uma offshore enquanto era ministro da Economia, lucrando com as próprias decisões enquanto prejudicava milhões de brasileiros. Durante a sua gestão no Banco Central, que é a maior autoridade monetária do Brasil, relatórios internos do próprio BC já alertavam para a falta de liquidez do banco de Daniel Vorcaro, que de 2019 a 2024 saltou de pouco mais de 2 bilhões de CDBs emitidos para a casa dos 40 bilhões. Esse crescimento quase indecente não ocorreu num vácuo institucional. Houve muita conivência para que a situação chegasse onde chegou. Novamente, a questão é, por que não foi investigado quando já havia todos os indícios de uma fraude? A gestão de Campos Neto também foi terreno fértil para uma verdadeira epidemia das instituições financeiras que não são bancos, mas operam como se fossem, as chamadas fintechs. O caso do Will Bank é exemplar, assim como a Clava Forte Bank, a primeira fintech cristã do Brasil, fundada pelo pastor André Valadão em março de 2024. Outra grande operação deflagrada em 2025 foi a Carbono Oculto, que desmantelou um esquema de mais de 50 bilhões de reais movimentados entre 2020 e 2024. Nessa operação foi descoberto que o PCC usava fintechs do sistema financeiro da Faria Lima para lavar dinheiro. E nesse caso, não só não foi investigado, como talvez tenha havido um esforço para atrapalhar eventuais investigações. Lembra do famoso vídeo com fundo preto do Nicolas Ferreira dizendo que o Pix seria taxado? Nunca houve sequer o risco disso, mas o vídeo dele serviu para atrasar a fiscalização de operações realizadas por fintechs, as mesmas utilizados pelo PCC. E a questão que fica é, por que esses esquemas só vieram à tona durante o governo Lula? Talvez os esforços dos bolsonaristas para enfraquecer a atuação da Polícia Federal ajude a explicar isso. O próprio Bolsonaro já deixava muito claro o seu objetivo. Se não tiver quem investigue, também não haverá crime a ser descoberto. A direita é excelente em cooptar o discurso de combate à corrupção e isso reverbera na opinião pública. Mas na prática, claramente não se sustenta. Um exemplo disso é esse dado, extraído de uma pesquisa recente divulgada pelo ICL, segundo o qual 56% das pessoas atribuem maior identificação e propostas para o combate à corrupção à direita, sendo 59% referente à segurança pública e combate ao crime. Essa é uma prova muito clara de como o controle narrativo é eficaz e promovido por governos que por anos sucatearam as instituições e alinharam um discurso vazio anticorrupção sem jamais apresentar uma proposta material para o combate ao crime organizado, sendo tudo tão somente para ganho eleitoral. Uma análise mais aprofundada sobre o que estamos falando aqui vocês encontram na revista Liberta, que nessa última edição traz em detalhes a pesquisa que eu utilizei nesse vídeo. Para além de entender como pensam os brasileiros, você também terá acesso a um conteúdo riquíssimo sobre política no geral. No link da minha bio você encontra todas as informações que precisa. Não deixa de conferir. Vamos conferir a revista Liberta, um comentário fantástico, um comentário extremamente didático, pedagógico e que mostra toda a realidade dos fatos. E, de fato, também as fintechs só foram começar a ser reguladas depois que eu acho que o governo falhou ali, quando o Nicolas fez aquele vídeo, deveria ter ali engrossado o caldo e ter colocado em prática a questão dessa medida, mas foi reeditado e saiu. Então, é uma correção das distorções e eles tentam, mesmo assim, demonizar um governo que está fazendo a coisa certa. Tentam colocar o filho do Lula, o Lulinha, como alguém envolvido com os roubos do INSS, o irmão do Lula, que é chamado de Chico, porque o cara tem uma vida franciscana, é pobre e não tem interesse em dinheiro, e por aí vai. Mas as coisas estão acontecendo. Por isso, é importante que você dê o seu certinho, que você deixe o seu comentário, que você participe, que você ajude o canal a crescer. E vou estar com você ao final desse vídeo para dar uma passadinha. Opa, deixa eu remover aqui, tem que remover aqui isso aqui. Tem que dar uma passadinha na Hotmart para conferir o meu novo livro. Estou convidando você e eu gostaria de ter a sua atenção nesse sentido, tá certo? Então, minha gente, nós vamos ficando por aqui. Eu vou colocando aquela nossa famosa logo que nos identifica, que é quebrando correntes, libertando vozes para trazer para o nosso campo e que essas pessoas também possam vir para a luz. Porque aqui, como você sabe, é a voz libertadora. A verdade está em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, deixando a nossa logo, dando um beijão no seu coração e dizendo, fui.